E neste bloco o bate-papo é com a Izzy Pardal. A Izzy é fonoaudióloga, é mestre em audiologia e vem conversar com a gente sobre o implante coclear. Por quê? Porque vai ser realizado nesta semana a primeira taça coclear de futebol, que é um evento, uma competição, né, Izzy, tudo bem? E que, pelo que eu entendi, na verdade, vocês pretendem, com esse evento, divulgar esse implante, onde ele é feito, onde ele pode ser feito, para quem quer mais informações e não tem, né? Perfeito. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Renata, por nos ajudar nessa divulgação que eu acho que é tão importante para o nosso estado e para os nossos pacientes também. O intuito da taça Cochlear é justamente socializar inicialmente... É taça Cochlear? Taça Cochlear de futebol. Mas não chama implante coclear, mas a taça Cochlear. Entendi. Tem essa americanização aí, né? Então, a taça Cochlear de futebol, ela vai justamente acontecer para uma socialização desses pacientes junto a um esporte que é o preferido do nosso país. Que é o futebol. Que é o futebol, exatamente. E eu estava até falando com a Jússi no intervalo, que existem mães, por exemplo, de crianças que têm deficiência auditiva e que muitas vezes não sabem aonde ir, como que se faz para se inscrever, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, ou se ela tem plano de saúde, aonde vai, né? Como é feita essa cirurgia, o que é essa cirurgia, né? Qual é o procedimento dela. Então, se ela vai para esse evento e ela conhece uma mãe que já passou por toda essa fase, é uma troca de experiência importantíssima. Com certeza. Fora da gente conseguir realmente divulgar que aqui no nosso estado nós conseguimos ter todo tipo de tratamento para todo tipo de grau. Tanto particular como pelo SUS. Sistema Único de Saúde, exatamente. Então, muitos pacientes, isso ainda é uma realidade, há 3 anos nós já fazemos essas cirurgias no Hospital Betina, há mais de 3 anos até, inclusive. Mas muitos pacientes ainda saem daqui do nosso estado para irem receber esse implante fora de domicílio, ou seja, em outro estado brasileiro. Só que aqui é por falta de divulgação, muitas vezes, né? Que existe esse tratamento aqui, que o Hospital Betina Ferro é um hospital de alta complexidade e que tem uma equipe completíssima para receber esses pacientes e ter realmente o cadastro deles no centro de otorrino lá. Doutora, explica o que seria esse implante. Quem é que pode fazer esse implante, a partir de que idade também? Perfeito. Então, o implante coclear, ele é indicado para pacientes que têm perda auditiva, neurosensorial, ou seja, perdeu as células auditivas. Nós temos um órgão principal que é a cóclea. Então, ou o paciente nasce com essa perda de audição, ou ele desenvolve por algum motivo, ou genético, ou súbito, né? Algumas a gente não encontra realmente a causa dessa perda de audição, né? Mas que por algum motivo essas células morreram. Então, ele tem uma perda de audição em grau severo ou profundo. É um grau de perda auditiva que aparelho auditivo convencional não consegue ajudar. Porque não tem mais células, não adianta eu amplificar, né, muito aqui, porque não vai ter o que receber lá dentro. Então, o implante coclear, ele vai substituir com uma unidade interna colocada cirurgicamente, substituir essas células auditivas lá dentro da cóclea. E aí ele vai ter uma unidade externa para captar esse som e enviar através de radiofrequência e estimular eletricamente o nervo auditivo. Então, hoje, nós podemos dizer que nós podemos fazer com que esse paciente que tinha uma perda profunda, ou seja, não ouve nada, que ele possa voltar a ouvir com essa técnica cirúrgica. E não importa a idade, né? A gente estava conversando no intervalo, disse que até crianças, bebezinhos... Quanto antes de diagnosticar, melhores serão os resultados. Não adianta eu nascer com a perda de audição, não falar absolutamente mais nada, né? E ter a expectativa de, com 18, 19, 20 anos, colocar o implante coclear e vou entender aquilo que eu estou ouvindo. Né? Então, quanto antes começar, melhor. As cirurgias podem ser feitas a partir dos 6 meses de idade, né? Então, é importante, inicialmente, quando o bebê nasce, tem um primeiro teste já que é disponível, que é o teste da orelhinha, né? Então, mães, nasceu o bebê, vamos atrás desse teste da orelhinha para a gente ficar atento se o seu bebê ouve ou não, porque ela é uma patologia invisível. Você só vai, muitas vezes, se a mãe não faz esses testes, só vai notar, a família só vai notar com 1 ano de idade, quando o quê? Essa criança não está falando. Opa, o primeiro sintoma é esse, ela não está falando. Por que ela não está falando? Né? Então, muitas vezes é associada a uma perda de audição. E a partir desse teste, a mãe já pode procurar o hospital para
Já pode procurar um especialista, se não tiver plano de saúde, o hospital tem, né, o centro de otorrino lá dentro, médicos excelentes, especialistas na área. Então, ela pode procurar inicialmente um médico otorrino para que ele encaminhe para os exames necessários, né, que tem mais para complementar realmente e chegar a um diagnóstico se existe mesmo essa perda de audição e qual é o melhor tratamento para ela. Agora, você já falou isso aqui, mas só para a gente frisar bem, esse implante ele só é recomendado para esse tipo de surdez mais grave, né? Exatamente. O implante coclear ele é indicado para perda de audição no pior grau, né? No severo, profundo e nos 2 ouvidos. Nessa taça cóclea, nós vamos ter também a divulgação de um outro sistema de reabilitação auditiva, que é o sistema Barra. O sistema Barra é uma outra cirurgia para pacientes que têm perda de audição em um só ouvido e também para quem nasce com algum tipo de malformação, aqueles pacientes que não têm orelha, que nascem sem orelha, também é uma cirurgia. E que também hoje está disponível pelo plano de saúde e também pelo SUS. Né? Então, nós vamos divulgar esses 2 tipos de tratamentos cirúrgicos, né? Para que o paciente realmente saiba que hoje em dia não existem lacunas realmente para reabilitação auditiva. Qualquer tipo e grau de perda de audição, nós temos o tratamento adequado para o paciente. Então, é só se informar, né? E nós vamos aproveitar esse evento realmente para divulgar melhor esses tratamentos. E depois desse transplante, quando essas pessoas voltam a escutar, eu já vi alguns vídeos e é sempre muito emocionante, né? Mesmo, Ju. E assim, a expectativa da família do paciente, ela tem que ser muito bem trabalhada antes de submeter esse paciente a uma cirurgia. Porque todos vão para uma mesa cirúrgica, digamos assim, esperando aquele milagre, né? Então, nós temos que trabalhar muito bem a expectativa. Quanto antes, melhor os resultados, né? Então, realmente é um momento fantástico, um momento em que o paciente ou volta a ouvir, porque perdeu a audição, né? Ou aquele paciente que ouve pela primeira vez. Então, de fato, é um momento extremamente emocionante. Izzy, tem 2 questões que eu queria tratar um pouquinho aqui. Uma delas é em relação ao que você falou, que me chamou a atenção, que são aquelas pessoas, por exemplo, que têm a surdez desde que nascem. Sim. E que aí vão fazer a cirurgia mais tarde, lá, sei lá, com 10, 18 anos, enfim. E aí vão começar a escutar. Essas pessoas escutam, mas aí elas não vão compreender e tal. Como é que faz isso? Aí é que entra o fonoaudiólogo, entra o terapeuta, como é que funciona isso? Assim, Renata, o fono, ele vai estar desde o início, para qualquer idade que vai fazer a cirurgia, precisa fazer uma terapia de reabilitação auditiva. Né? Então, essa terapia é fundamental para que a gente treine esse cérebro a aprender a ouvir novamente. Né? Então, assim, o meu mestrado, inclusive, ele foi em pacientes adolescentes com surdez desde que nasceu. Para a gente mostrar que, dependendo de como é que foi o desenvolvimento desse paciente até o momento dessa cirurgia, que é tardia, né, 19, 17 anos é tardio, né, mas trabalhar a expectativa do que esperar, qual é o prognóstico. Então, por exemplo, se uma criança ela usou aparelho auditivo para estimular, mesmo que seja pouco, né? Desde que descobriu, desde 2 anos de idade, descobriu que se tinha perda de audição e está usando o aparelho auditivo e fazendo terapia fonoaudiológica, nós temos mais chance desse paciente realmente conseguir desenvolver um pouco mais a fala, se é que ele já não desenvolveu um pouco, ou até mesmo ter melhores resultados com o implante. Agora, aquele paciente que nunca usou aparelho auditivo, nunca fez terapia fonoaudiológica, muitas vezes está inserido somente numa comunidade que é a Libras, que é importantíssima também para que ele não fique sem uma linguagem, né? Mas qual é a expectativa daquela família em fazer o implante coclear? Né? Então, assim, se é para colocar e eu vou ouvir o barulho na hora que eu vou atravessar a rua e está vindo um ônibus, está vindo um carro e eu vou buzinar, né? Ou ouvir barulhos à minha volta e conseguir identificar, se essa for a expectativa, ok, a gente vai conseguir isso. Agora, se a expectativa é de que o meu filho vai ouvir tudo e vai falar, já é mais difícil, mesmo com muita terapia. Mas não podemos dizer que isso aqui é impossível também. Aí, deixa eu só aproveitar, Júcia, que a outra questão que eu queria levantar era exatamente essa, foi bom que você falou na comunidade que utiliza, que é surda e que utiliza Libras, né, que é a linguagem de sinais, que é a linguagem mais conhecida no Brasil, a mais usada, enfim, né, e que é oficial, digamos assim, porque há outras linguagens também. Há uma discussão em relação a isso, você deve saber, que são aquelas pessoas surdas que
e especialistas que dizem que por que a pessoa é surda, ela tem que passar a ouvir, né? Por que isso? Por que ela não pode continuar surda e utilizar a linguagem de sinais para se comunicar, mesmo que ela vá ter dificuldades com isso, porque de um modo geral ninguém conhece a linguagem de sinais. Enfim, mas há uma discussão sobre isso, né? Por que a pessoa tem que fazer o implante, a cirurgia e tal. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. É assim, eu acho que é muito do querer do paciente, né? Então, eu acredito que a Libras é fundamental, realmente, foi fundamental para aqueles pacientes que não tiveram a oportunidade de ter esse tipo de tratamento, até porque no Brasil inteiro não é um tratamento antigo, muito antigo, realmente é um tratamento novo. E antigamente era só em São Paulo, por exemplo, né? Iniciou em São Paulo. Então imagina um paciente daqui do norte, né, para conseguir ter acesso a esse tratamento lá em São Paulo. Então eu acho que a Libras é fundamental. E existe realmente uma comunidade que é contra até, né, ao implante coclear, que é contra realmente a todos esses dispositivos eletrônicos que hoje a ciência dispõe aí dessa reabilitação para esses pacientes. Mas eu acredito que é uma vontade do paciente, não é uma vontade da família, porque muitas vezes a família vem carregando o paciente no braço e fala assim, vamos lá, que você vai fazer. Não, tem que ser uma vontade do paciente, ainda mais se ele já for adulto, se ele for realmente um adolescente, e tem que passar por toda uma avaliação para saber se de fato não é só ter a perda de audição, mas é ter também o fator de a expectativa, o que esse paciente vai esperar para fazer o implante coclear, porque a gente não pode simplesmente pegar esse paciente que é só de Libras, que já é um adulto, e submeter ele a fazer o implante coclear, porque o que ele vai esperar? Que ele vai ouvir e que ele vai entender aquilo que ele está ouvindo, mas não vai. Se a gente fechar os olhos e um cachorro latir, uma criança chorar, uma porta bater, nós vamos identificar, mas porque nós aprendemos esse som, né? Desde que a gente nasceu, nós fomos aprendendo isso. Agora, você imagina alguém que nunca ouviu esses sons, eles não vão saber esses sons, não vão identificar. Então, é muito trabalho, é muita terapia. E muitas vezes vai da vontade do paciente. Vai da vontade e da expectativa do paciente e do familiar. Quando é criança, a mãe, aí é uma decisão dos pais, né? E a maioria dos pais, com toda certeza, querem inserir esse filho numa comunidade ouvinte. Aí opta, né? Pela cirurgia, opta muitas vezes pela cirurgia. A Ju, você faz outra pergunta. Não, eu queria falar sobre essa história da linguagem mesmo, de como ensinar essas crianças que acabaram de ganhar uma audição. E ensinar uma nova linguagem. Porque é tudo diferente, como estavas falando, os sons são diferentes, sim, as palavras que elas nunca escutaram e não sabem nem identificar o nome do objeto, por exemplo, um copo, elas nunca escutaram o nome de um copo. Nem o nome dela. E não o nome dela, nem exatamente. O nome dela. Como fazer com que essa criança aprenda essa nova linguagem? Porque é cultural, né? É nesse sentido a pergunta do telespectador? Não. É uma outra coisa, vamos segurar um pouquinho. Então, assim, todo paciente que se submete a essa cirurgia, ele tem que passar por sessões de terapia fonoaudiológica no intuito de treinar esse cérebro, né? De fazer com que ele aprenda a ouvir, né? Aprenda a identificar esses novos sons. Não é uma terapia com prazo para terminar. É uma terapia longa, é uma terapia que realmente para o paciente receber alta, são anos e anos ali, de 2 vezes na semana, indo para o consultório da fono, né, e fazendo realmente ali 40 minutos a 1 hora de terapia, focando realmente no treinamento auditivo, daqui a gente consiga fazer com que o paciente comece a identificar e reconhecer esses sons que ele está ouvindo. O trabalho dos pais e da escola, nesse caso, ajuda bastante. Fundamental. Né? Isso, inclusive, é algo que faz com que a gente negue a cirurgia ou aprove a cirurgia, porque é uma avaliação muito criteriosa antes de submeter essa criança ou esse paciente a essa cirurgia. É criterioso, porque se a família não for comprometida, no caso de crianças, né, realmente isso pode desandar o tratamento. Então, imagina, fez a cirurgia, mora lá no interior daqui do nosso estado, é difícil o acesso de vir aqui para o Betina sempre, lá no interior dela não tem fono que faz a terapia, como é que essa criança vai ficar depois de estar ali ouvindo, sem ter realmente um acompanhamento especializado, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado para não submeter
submeter essa criança a uma cirurgia, colocar um dispositivo de alta complexidade no ouvido dela, para que isso se perca e não tenha um bom resultado. Diga lá, Marcela. O Fabrício Reis, ele pergunta se há anseios de um dia os deficientes auditivos participem, né, de esportes paralímpicos em competições oficiais. Já isso tem, né? Muito legal. Acho que já futebol já tem com um chocalhinho dentro da bola, não tem? O chocalho ele é mais para sérios. Mas já tem também. Já Nesse tem. Nesse caso lá, que esses times que vão jogar... São todos de deficientes auditivos. É isso que a gente quer mostrar também. É a primeira vez que vai ter um evento esportivo para deficientes auditivos aqui no Brasil, porque vão ser em 5 cidades simultâneas. E muitos acham, até mesmo os pais ou os próprios pacientes, que porque como tem uma unidade interna, realmente esporte de muito contato, de algo que pode bater a cabeça, tem que ter mais cuidado, né? Mas não que ele não possa fazer, né, o esporte. Então ele pode, com os devidos cuidados, ele pode fazer. E, inclusive, no dia da Taça Cóclea, que vai ser agora no dia 21, um árbitro profissional que já trabalha com deficientes, com cegos, deficientes visuais e deficientes auditivos, ele entrou em contato comigo e falou assim: Izzy, eu tenho experiência com isso, posso ajudar? Eu falei, com toda certeza. Então, isso é muito bacana, a predisposição de ajudarem, né, nesse evento. Então, tem que ser realmente preparado. Existem técnicas que têm que ser usadas na hora, porque, por exemplo, o nosso paciente ele pode não ouvir o apito, né? Foi falta, foi isso. Como é que a gente vai lidar? Então não pode ser só um árbitro, né, no jogo. A gente tem que pelo menos 2 para que ele possa te ver. Ele precisa visualizar aquilo que o árbitro tá falando ali no momento, né? Izzy, antes de chamar o intervalo, só para você falar um pouquinho mais desse evento que agora vai ser na quinta-feira, né? Quinta-feira. Se ele é aberto ao público, quem quiser pode ir ou não, quantos times são, como é que vai ser isso, o local, o horário também. Tá. É importantíssimo que se faça as inscrições, né? No dia nós vamos estar fazendo, mas só se sobrarem vagas, tá? Então as inscrições elas podem ser feitas pelo telefone, posso dar? Pode. 3115 3004. A gente está mostrando, olha aí. 3115, isso, perfeito. E também tem o WhatsApp. O quê? É para quem quiser para participar, tanto, não necessariamente todos precisam jogar, né? Nós vamos ter uniformes, taça, medalha, vamos ter tudo. Mas, por exemplo, eu quero ir lá para conhecer, porque eu tenho um familiar que tem deficiência auditiva, eu vou levar ele lá, né? E eu quero conversar com outras mães, pode ir sem necessariamente ir para jogar. Agora, para quem quer jogar, tem que se inscrever. Também tem que se inscrever para ter o uniforme. E aí a inscrição nesses 2 números pode ser feita nesses 2 números. E o celular é o WhatsApp. Agora, quem quiser ir porque está interessado em conhecer mais sobre o implante, as cirurgias, ou mesmo, né, se interar com as outras pessoas, se relacionar, aí pode chegar lá e... Pode. Local e horário. Lá na Arena Spaceball, a partir das 17 horas, fica ali na Mário Covas, número 575, antes de chegar na Independência. Bacana. Tá? E eu posso agradecer também a nossa parceria com o Hospital Universitário Bettina Ferro. Porque quem está promovendo o torneio é a clínica. Exatamente, é a Politec Saúde, né? E também que eu gostaria de agradecer a participação da Politec Saúde, a Cochlear, né? Que é essa empresa de fora do Brasil e que está trazendo muitas novidades de inclusão social aqui para o nosso país. Eu acho isso fundamental, né? E a Politec Saúde, e agradecer também ao Hospital Bettina Ferro pela parceria. Claro, agora eu entendi, porque Cochlear é o nome da empresa, então, que traz que está promovendo o evento. Perfeito. E que traz, como você disse, essas novidades nesse tratamento. Perfeito. Maravilha, foi muito bom. Te agradeço por ter vindo. Eu que agradeço, muito. Boa sorte no evento, no torneio. A gente tem essa mochila que a Izzy trouxe para o sorteio no programa, que é desse troféu que a gente vai sortear no final do programa. Tem intervalo agora bem rapidinho, no próximo bloco bate-papo, que é sempre muito bom, que é com o Seba Tapajós, artista visual, que quando vem aqui sempre tem novidades, tem coisas boas para contar para a gente, e é isso que ele vai fazer depois do